Olá, curitibanos poliglotas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e nós estamos aqui para mais uma aula de língua estrangeira. Tudo pronto para começarmos? É importante que nesse momento vocês se mantenham em casa na medida do possível, lavem sempre bem as mãos e passem o álcool gel. Muito bem, para começar hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura e alimentação. O que será que existe de relação entre a cultura e a alimentação? Será que em todos os países, em todos os lugares, as pessoas costumam comer as mesmas coisas e têm os mesmos hábitos alimentares? É isso que nós vamos descobrir. Você já ouviu falar em comidas ou bebidas típicas? Comidas ou bebidas típicas são aquelas comidas que são realizadas ou preparadas com um alimento que tem abundância no local, na região, em determinada região. Por exemplo, na nossa região, nós temos o pinhão. Nós estamos aqui na região sul e aqui é muito conhecido o pinhão, que vem da nossa conhecida também araucária, que é o pinheiro do Paraná, que é referenciada nas obras de arte, em vários lugares. Até o próprio nome da nossa cidade, como nós vimos na aula passada, ela vem do Guarani, que quer dizer região com muitos pinheiros. Então o pinhão é um alimento em abundância que existe aqui na região sul. E ele é preparado de diversas maneiras, Cada um tem uma maneira diferente, uma culinária diferente de fazer esse pinhão. Isso não quer dizer que todas as pessoas que morem aqui no sul consumam o pinhão, mas que a gente sabe que como ele tem abundância, ele é comumente consumido. Uma outra bebida típica que nós temos aqui, que vem de um alimento típico, é a erva mate. A erva mate, que também é muito conhecida das pessoas da região sul, É uma planta. E ela é consumida na forma do chimarrão. É uma cuia, que é colocada a erva que já foi passada por um processo de trituração, E aí as pessoas colocam água quente e sentam numa roda de amigos para poder tomar o chimarrão, apreciar com uma boa conversa. É claro que a gente tem que lembrar que numa época de pandemia a gente não pode compartilhar os utensílios. Então é bom que, se tiver esse interesse de tomar o chimarrão, cada um possua a sua cuia para poder apreciar a erva mate. Outra comida típica que nós temos aqui no Paraná é o barreado, e o próprio nome já diz, é um cozido de carnes feito numa panela de barro, Aquelas carnes ficam ali cozinhando por horas e até ficar um cozido que ele é servido com outros alimentos ali, com farinha de mandioca, com banana da terra, e é muito conhecido, comumente consumido. Não quer dizer que todas as pessoas do Paraná consumam ou comam o barreado, ou apreciem, gostem. Mas ele é muito comum de se encontrar, principalmente nos restaurantes aqui da região do Paraná. É bom lembrar também que isso tem um pouquinho, a gente resgata um pouquinho, da história dos portugueses que chegaram aqui e trouxeram esses cozidos aqui para o Brasil. Então, também o barreado vem dessa derivação dos cozidos portugueses. Agora, será que, pensando no resto do Brasil, será que toda a população brasileira ou todas as regiões consomem o mesmo tipo de alimento que nós consumimos aqui no sul? Se a gente pensar no norte ou no nordeste, será que lá existe barreado ou existe pinhão? Vamos ver para a próxima tela? O acarajé. O acarajé é uma comida típica da culinária baiana. Ou seja, nós temos comidas típicas que são diferentes conforme a região. Como eu disse anteriormente, depende da abundância do alimento no local que as pessoas estão. No Nordeste, principalmente na região ali da Bahia, é muito comum a gente ter essa comida, que ela vem também é importante resgatar essa cultura africana. Então a gente fala que é uma comida afro-brasileira, que ela resgata também esses povos escravizados que fazem parte da história brasileira. E aí trouxeram junto também a sua culinária, e acabou que aqui na região do Nordeste eles têm o acarajé. O acarajé é um bolinho frito, que ele é feito com massa de feijão fradinho e alguns outros condimentos, como o azeite de dendê. E ele é muito apreciado na região. Mais uma vez eu reitero que não são todas as pessoas que estão no Nordeste que gostam ou que apreciam o acarajé, mas ele é comumente encontrado nos restaurantes da região. Na região norte do Brasil, nós temos o açaí.
O açaí é uma frutinha que dá numa palmeira e é muito encontrado lá na região norte, por isso que lá é muito consumido, de diversas maneiras, tanto na alimentação, também fazem uso nos cosméticos, ou seja, então lá também tem uma grande abundância, é fácil você encontrar o açaí. E isso não quer dizer que muitos desses alimentos a gente não encontra em outras regiões. Às vezes você encontra, mas ele não é comumente consumido. E também não quer dizer que todas as pessoas tenham como gosto, né, esses tipos de alimentos da determinada região. E agora pensando no Brasil como um todo, será que você aí em casa conhece, de todos esses exemplos que eu dei, você conhece alguma coisa que seja diferente de comida típica? Algum outro alimento que você lembre que seja uma comida típica do Brasil como um todo? Pois olha só o que eu vou mostrar para vocês. A nossa feijoada. A feijoada, ela é um alimento típico, um prato típico do Brasil. A gente pode encontrar feijoada nas diferentes regiões do Brasil. Ela é muito comumente encontrada aqui, diferentemente de outros países que a gente não encontra com facilidade a feijoada, né? Pode até ser que tenha algum restaurante fora que tenha essa característica de ser um restaurante brasileiro ou que sirva comidas brasileiras e que a gente encontre, mas não é uma coisa comum em outros países, né? É um prato típico brasileiro. E agora eu vou propor para vocês que a gente viaje um pouco e pense nos outros países quais seriam os pratos ou as comidas e as bebidas típicas que a gente poderia encontrar em outras regiões do mundo. Vamos lá? Se a gente começar lá pela Europa e for até a França, olha a imagem que eu trouxe ali. A imagem parece um pouco diferente, né? Mas é um prato típico francês, que são escargots. Escargots são moluscos, mas que como são em abundância nessa região, há muitos e muitos anos atrás, né? Faz muito tempo que as pessoas dessa região consomem esse prato. Então ele hoje em dia ele é considerado um prato típico. E isso não quer dizer que as pessoas consumam no seu dia a dia, todo dia, ou que todo mundo consuma escargot, que coma escargot ou que goste. Mas ele é um prato comumente encontrado, né, lá na França, em várias regiões da França, nos restaurantes principalmente. E agora a gente vai passar para o Japão. No Japão, nós temos o sushi. O sushi pode ser que seja um pouco mais comum pra gente aqui no Brasil, porque aqui nós temos vários restaurantes japoneses que servem, né, esse prato típico que tem no Japão, que são aqueles alimentos feitos com peixe cru e com outros alimentos junto, ou arroz, né, com a fruta, são feitos de diferentes maneiras. Mas no Japão, ele é mais comumente encontrado e consumido, apesar da gente ter também aqui esses restaurantes, certo? E olha só que curioso, em algumas regiões do Oriente, né, do mundo ali, da região oriental, perto da Ásia, existem pessoas que consomem insetos, isso mesmo. Na verdade, eles são um pouco mais uma atração turística, né, para atrair os turistas, do que consumido no dia a dia, né, no cotidiano das pessoas. Mas existe sim esse consumo de insetos em algumas regiões. É diferente, mas, claro, às vezes pode causar uma estranheza, né? É diferente, mas a gente também tem que respeitar porque é um costume local, uma questão mais cultural. E que tal se a gente conhecer algumas outras curiosidades igual a essa sobre os hábitos alimentares, de que maneira que as pessoas comem ao redor do mundo, como que elas se portam, né? Algumas questões mais relativas aos hábitos. Então, olhem essa primeira imagem aqui, né? A Suíça, e ali a gente tem representando a Suíça, os Alpes atrás, uma paisagem muito bonita e uma vaca descansando. Mas o que será que essa vaca está fazendo aí? O que será que tem a ver com os hábitos alimentares essa imagem que eu trouxe? Vocês acreditam que na Suíça é possível alugar uma vaca? Isso mesmo. As pessoas podem alugar uma vaca e durante o período de aluguel tem o direito de consumir todo o queijo produzido a partir do leite dela. Ou seja, você vai lá, paga e todo o leite que ela produzir, você pode depois transformar em queijo. É muito diferente, né? A próxima imagem que eu trouxe é do Irã.
Tem alguma coisa que está diferente nessa imagem, não tem? Olha lá, as pessoas não estão ao redor de uma mesa, não estão sentadas em cadeira. Por que será que elas estão assim? Será que faltou dinheiro para comprar a mesa e as cadeiras? Ou será que elas resolveram fazer um piquenique? O que será que aconteceu aí? Vamos ver? Olha só que interessante. No Irã, em muitas casas, não existe nem mesas e nem cadeiras. As pessoas costumam sentar em almofadas no chão para fazerem as suas refeições. Muito diferente da gente aqui, né? Que está acostumado a sentar nas cadeiras e comer à mesa, né? Uma coisa que é diferente, mas é um hábito cultural dessa região. E agora o Uruguai. O Uruguai está aqui um pouquinho mais próximo da gente, tem alguns hábitos também que são muito parecidos com os nossos. Vocês lembram que eu falei um pouquinho da erva mate? Então olha aí, ó, o chimarrão, é uma imagem do chimarrão. Mas o que será que existe, né, com relação ao Uruguai e o chimarrão? Vamos ver? No Uruguai é muito comum ver os uruguaios tomando mate pelas ruas. Eles levam sempre consigo as suas cuias e garrafas térmicas com água quente. Algumas pessoas também levam bolsas de couro para transportar os acessórios do chimarrão. Ou seja, lá no Uruguai, assim como aqui na nossa região sul, é muito comum eles tomarem o chimarrão, né? Então, só que diferente da gente, que a gente toma numa coisa mais íntima, com amigos, entre amigos, eles fazem isso na rua. Então, é muito comum você ver as pessoas andando na rua, levando a sua bolsinha de couro e com a cuia para tomar o chimarrão. E agora lá na Espanha? Olhem essa imagem que eu trouxe para vocês da Espanha. Tem uma pessoa lá sentada embaixo da árvore e parece, pela posição que ela tá descansando, né? Tá com os braços assim atrás da cabeça, meio deitadinha assim. O que será que tem a ver essa imagem com os hábitos alimentares? Olha lá. Na Espanha, a siesta é uma tradição que consiste em dormir, em média, de 15 a 30 minutos após o almoço. É um hábito bem diferente da gente, que a gente não faz, né? Geralmente tem algumas pessoas que gostam de tirar uma sonequinha, né? Chamam até do soninho da beleza da tarde, mas isso não é uma coisa que aconteça, não é uma coisa que aconteça com muitas pessoas aqui no Brasil. E lá na Espanha, inclusive o comércio fica fechado depois do almoço, pelo menos 1 hora, para que as pessoas possam fazer essa siesta, esse descanso após a refeição. E agora a gente vai para o Marrocos. Olhem essa imagem que eu trouxe do Marrocos. Bem diferente, as pessoas, ao invés de comerem com talheres, elas estão comendo com as mãos, sem utilizar os talheres. Por que será que elas fazem isso? Vamos ver? No Marrocos, comer com as mãos é um hábito muito comum. Entretanto, é considerado grosseiro manipular os alimentos com a mão esquerda. Ao final da refeição, a maioria das pessoas costuma tomar chá e conversar. Então, diferente da gente aqui de outros países, né? No Marrocos as pessoas não comem com os talheres, elas usam as mãos. Mas tem que cuidar, né? Para não trocar a mão e acabar comendo com a mão que fez os alimentos e ser considerado uma coisa grosseira. E olhem só, lá no Japão, diferente do Marrocos, eles usam sim um instrumento que não são os talheres, mas são o hashi. É muito diferente. Tem muita gente que ainda, aqui quando a gente vai em restaurante japonês, pode até tentar comer com hashi, mas tem uma certa dificuldade e prefere comer com garfo e faca. Mas lá no Japão é muito comum. No Japão, então, em vez de talheres como garfo e faca, os japoneses utilizam o hashi, que pode ser feito de diversos materiais, como bambu ou até mesmo prata. E agora, voltando um pouquinho para a América do Sul, aqui para a nossa região, nós temos lá no Peru, olhem que bonita essa imagem, é uma imagem bem colorida. E o que será que são esses alimentos que estão ali? São alimentos que acho que a gente conhece, né? Tem uma característica meio semelhante com alimentos que a gente consome aqui. Isso mesmo, ali naquela imagem são batatas. No Peru existe uma frase que diz o seguinte: "Soy más peruano que la papa". Ela é muito utilizada e ela pode ser traduzida como "sou mais peruano que a batata".
Esse tubérculo é muito comum na culinária do país e ele pode ser encontrado em diferentes espécies. Muito bem, vamos então para as atividades? Hoje eu trouxe para vocês 2 atividades. Nós vamos fazer para retomar um pouquinho desse conteúdo que a gente viu durante a nossa aula. Tudo bem? A primeira atividade que eu trouxe para vocês é uma atividade de verdadeiro ou falso. Então, olhe lá. Eu vou colocar algumas frases e aí vocês vão ter que tentar lembrar um pouquinho das coisas que nós vimos na aula para ver se essa frase ela é verdadeira ou falsa. A primeira frase, então, é: na Suíça é possível alugar uma cabra. Será que é uma cabra? Será que é possível alugar algum animal? Vamos pensar um pouquinho? Eu vou dar um tempinho para vocês. Muito bem, vamos à resposta? Quem será que acertou? Então, na Suíça é possível alugar uma cabra? A resposta é falsa. Vamos à verdade. Nesse país é possível alugar uma vaca. Durante o período do aluguel, você tem direito a consumir todo o queijo produzido a partir do leite dela. Próxima questão, número 2. No Irã, a maioria das casas possui mesas e cadeiras para refeição? Será que é certo? Será que é verdadeiro ou é falso? Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e retomar. Vamos para a resposta? Olha lá! Acertou quem respondeu falso! No Irã, em muitas casas, não existe nem mesas nem cadeiras. Lembram da imagem que as pessoas estavam sentadas no chão? As pessoas costumam sentar em almofadas no chão para fazerem essas refeições. Vamos para a próxima frase? 3. Muitos uruguaios têm o costume de tomar mate pela rua. Será que eles tomam mate pela rua? Será que é verdadeiro ou falso? Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. Muito bem, vamos ver a resposta? Está certo, verdadeiro, é isso mesmo. No Uruguai é muito comum ver os uruguaios tomando mate pelas ruas e eles sempre levam consigo as suas cuias e as garrafas térmicas com água quente. Algumas pessoas também levam bolsas de couro para transportar esses acessórios do chimarrão. Vamos para a próxima frase? 4. A siesta é uma tradição que consiste em dormir após o almoço. Será que as pessoas podem dormir em alguma região do mundo assim, depois do almoço? Vamos dar um tempinho para vocês e daqui a pouco eu volto. E aí? Acertou quem disse verdadeiro, isso mesmo. Na Espanha, a siesta é uma tradição que consiste em dormir em média de 15 a 30 minutos após o almoço,
Que bom se a gente pudesse ter essa mesma condição aqui no Brasil, né? Agora, vamos para a nossa quinta frase. No Marrocos, comer com as mãos é um hábito comum. Será que lá no Marrocos as pessoas podem comer com a mão? Vocês lembram? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem aí, então. Já voltamos. Olha lá, então vamos ver? É verdadeiro! Acertou quem disse que era verdade, isso mesmo. No Marrocos, comer com as mãos é um hábito muito comum. Entretanto, não pode se esquecer que é grosseiro manipular os alimentos com a mão esquerda. Ao final da refeição, a maioria das pessoas costuma tomar chá e conversar. Sexta frase. No Japão, é hábito utilizar o garfo e faca para se alimentar. No Japão é igual aqui no Brasil? As pessoas comem de garfo e faca? Vocês lembram disso? Vou dar um tempinho aí e logo a gente volta com a resposta. Muito bem, vamos ver a resposta? É falso! No Japão, em vez de talheres como garfo e faca, os japoneses utilizam o hashi. Lembram dos palitinhos que a gente viu na imagem? Que pode ser de diversos materiais, bambu ou até mesmo prata, né? Vamos para a nossa última frase? Sétima. A batata é comum na culinária peruana e nesse país podem ser encontradas em diferentes espécies deste tubérculo. Será que podem ser várias espécies ou só tem uma só? Vamos ver? Daqui a pouquinho eu volto com a resposta. E aí, vamos ver a resposta? Verdadeiro, acertou quem disse que era verdade, isso mesmo. No Peru, lembram da frase "Soy mais peruano que la papa"? A frase, que é muito utilizada entre os peruanos, pode ser traduzida como "sou mais peruano que a batata". E esse tubérculo é muito comum na culinária do país e ele pode ser encontrado em diferentes espécies. Muito bem, vamos para a nossa próxima atividade? Olhem o que eu trouxe para vocês. Caça-palavras. Então, olhem só. Ali vocês vão ter um tempinho para poder encontrar esses diversos países que nós falamos durante a nossa aula. Daqui a pouquinho eu volto com a resposta. Até já!
Muito bem, vamos para a resposta. Será que vocês encontraram todos os países? Eu vou deixar agora em vermelho onde estão os países para vocês poderem conferir se vocês acertaram ou não, ok? Então, olhem lá, todos que estavam na lista estão ali, tá bom? Muito bem, gente. Eu acho que essa aula foi muito legal, muito interessante para a gente poder aprender um pouquinho sobre essas diferenças dos hábitos alimentares, né, das comidas típicas. E principalmente a gente aprender a respeitar o que é diferente de nós. Às vezes, um prato diferente, uma culinária que a gente nunca viu, pode até causar uma estranheza. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que ter respeito ao que é diferente de nós, né? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E até o próximo encontro. Tchau, tchau!